Mas Mateus 14, 22 vai dizer que Jesus, vai dizer o seguinte, vou arrumar aqui, que ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era, o quê? Contrário. O vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo que é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Que maravilha de texto, conhecidíssimo de todos nós. E esse texto vai começar falando que Jesus foi orar. Que Jesus estava à parte orando. E ordenou os discípulos que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado, para outra banda, enquanto Jesus despedia a multidão. Depois que Jesus despede a multidão, diz que ele vai orar, sozinho, solitário no mais. Ele foi e orou. E quando o barco está indo, começa a soprar um vento contrário. E esse vento contrário começa a impactar a vida dos discípulos. Começa a atrasar a embarcação. Começa, quem sabe, a fazer com que o barco perca o controle, fique de um lado para o outro. Os discípulos estavam acostumados, em navegar. Eram pescadores, e para eles não tinha problema nenhum aquela situação. Humanamente falando, tudo normal. Mas sabemos que no mundo espiritual, aquilo era mais uma oportunidade que estava acontecendo dos discípulos serem testados, serem provados. E quando o vento começa a soprar ao contrário e o barco começa a sofrer as consequências do impacto daquele vento, diz que Jesus então vem caminhando por cima das águas. Diz que Jesus vem vindo e os discípulos vão ficando com medo. Já estavam com medo por causa do vento e agora eles ficam com medo por causa daquilo que eles estão vendo diante dos olhos dele. Que eles vão dizer que era um fantasma. Os crentes, os discípulos, olharam para Jesus e não conheceram Jesus, mas imaginavam que era um fantasma. Só que Jesus vai dizer, como nós lemos: sou eu, não temam, não temais, não tenham medo. Sou eu que estou vindo ao encontro de vocês. E Pedro vai dizer: Senhor, então se é tu mesmo, Senhor, manda que eu vá ter contigo. Manda eu ter um encontro aí contigo então. Chegar perto de ti, caminhar e te alcançar. E Jesus manda Pedro vir. Então vem, Pedro, vem. Quer vir, vem. Se tu te anima, vem. Então Pedro começa a caminhar. O texto diz que Pedro começa a caminhar sobre as águas.
E Pedro vai vivendo algo que ninguém viveu. Nenhum homem, nenhum ser humano normal. O único até então que tinha feito isso era Jesus, que estava diante deles. Mas Pedro começa a andar sobre as águas, a caminhar e a viver algo sobrenatural, viver algo diferente. E talvez eu, você, nós, estamos nessa fase, como Pedro, ou já vivemos uma fase parecida na nossa vida, em que estamos cheios de fé, cheios de coragem. Talvez nós já estamos experimentando ou iremos experimentar uma fase dessas, em que caminhar por cima das águas vai se tornar algo natural na nossa vida. Assim como Pedro, no momento que ele começa a andar sobre as águas, a Bíblia diz que ele caminha por um determinado espaço. Ele percorre uma distância. E ele está vivendo algo que ele nunca viveu, nunca experimentou. E em nenhum momento no texto fala que Pedro está com medo. Em nenhum momento desse período em que Pedro está andando sobre as águas fala que Pedro não está acreditando, que Pedro está apavorado, não. Tanto é que Pedro não está vendo nem mais o vento contrário. Pedro não está sentindo nem o vento mais, porque ele está vivendo algo sobrenatural. A mente de Pedro, ela sai da realidade humana. A mente de Pedro, ela sai das limitações humanas. Nesse momento, Pedro esquece da lei da gravidade. Nesse momento, Pedro esquece que o mar que ele estava era fundo. Nesse momento, Pedro esquece da morte. Nesse momento, Pedro se esquece da força do vento. Nesse momento, Pedro se esquece dos discípulos que ficaram dentro do barco. Nesse momento, Pedro está caminhando sobre as águas e está olhando somente para uma pessoa, Jesus. Pedro está experimentando o sobrenatural. Pedro está vivendo algo novo, algo impactante, algo interessante na vida dele. E Pedro não vê os discípulos aplaudindo. Pedro não vê os seus amigos o incentivando. Talvez pelo contrário, talvez os amigos de Pedro estivessem mais assustados, mais apavorados do que ele. E Pedro, ele vive o seu momento, o seu auge. Pedro vive a sua experiência com Deus. E tem momentos na nossa vida, tem fases na nossa vida que é assim, né? Que a gente não está importando com nada. Tem momentos na nossa vida que as coisas contrárias, que as palavras negativas, há momentos na vida em que as pessoas que não acreditam em nós não nos afetam em nada. Tem momentos na nossa vida que, cara, pode se levantar quem for. A gente está vivendo aquilo e a gente quer viver. A gente quer experimentar. A gente quer desfrutar daquele momento. Porque a gente não está preocupado se vai dar certo, se vai dar errado. Não, a gente está preocupado com aquilo que a gente está vivendo. E é muito bom viver isso. Sabe? Quando a gente não se preocupa com o boleto que vai vencer. Quando a gente não se preocupa com a enfermidade que está alojada em nosso corpo. É muito bom quando a gente não tem um diagnóstico do médico nos dando tantos dias, tantas horas, tantos meses de vida. É legal quando você olha para sua conta bancária e você não vê limitações. Pelo contrário, você faz o que você quer porque você tem o dinheiro que você quer, que você precisa. É muito bom isso. É muito bom quando a gente consegue caminhar pelas ruas sem estar preocupado com o dia de amanhã, sem estar ansioso.
é muito bom quando estamos com uma saúde de ferro. É muito bom quando a gente começa a orar e os céus se abrem sobre a nossa vida. A gente tem uma intimidade poderosa com Deus, que a gente só abre a boca e já sente o Espírito Santo tocando, movendo no nosso coração. Cara, é muito bom tudo isso. Só que, ao ler o texto, nós vamos ver que Pedro viveu algo sobrenatural, mas que teve início e fim. Ele não conseguiu ir adiante naquele propósito. Ele não conseguiu avançar, porque chegou um determinado momento em que Pedro começou a afundar. Pedro começou a afundar. E nós vamos ler o texto. E nós vamos entender por que ele começou a afundar. Vai dizer lá no versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Quando Pedro começou a sentir o vento forte, não foi o vento que fez Pedro afundar. Não foi o vento que fez Pedro afundar. Não foi o vento que paralisou Pedro, que impediu Pedro de continuar caminhando, não. Foi o que ele sentiu. E ele sentiu o quê? Medo. Não é a luta, não é a dificuldade que você está passando, não é o problema que você está passando, não é a enfermidade, não é a sua conta negativa. Não é o problema que está na sua vida que está afetando você. Não. É o que você está sentindo. É o que você está criando. É o que você está projetando. É o futuro que você está criando na sua mente. Um futuro negativo. Um futuro onde você está derrotado. Um futuro onde o problema vence você. O futuro onde você é mais fraco, onde você não tem capacidade. Você está passando por algo na sua vida, mas não é isso que para você. Não é isso que paralisa você, mas é o que você está sentindo no seu coração. Porque você pode passar por muitas coisas, mas o que vai decidir se você vai adiante ou se você vai estagnar é aquilo que você sente. Porque Pedro vai dizer para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Pedro vai caminhar sobre as águas. Ele vai dar alguns passos sobre as águas. E Pedro não estava preocupado com mais nada. E ele estava sentindo o vento. Mas aquilo que ele estava sentindo não era capaz, naquele momento, de fazer ele perder o seu foco. De fazer ele perder a sua fé. Aquilo que ele estava sentindo naquele momento era maior do que o vento que estava batendo na vida dele. Sabe por quê? Porque não são as coisas que acontecem na nossa vida que nos param, mas é o que a gente sente. Porque vai ler comigo. Você tem uma Bíblia, se você está com o celular na mão no Google aí, Mateus 14, 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. O medo é que fez ele afundar. E o medo é algo que nós criamos dentro de nós. Quando nós não olhamos mais para quem é maior naquela situação. Porque Jesus era maior que o vento. Jesus era maior que o vento. Pedro estava andando sobre as águas. Pedro estava experimentando o sobrenatural. E o vento continuava soprando. As águas continuavam agitadas, mas Pedro estava dominando sobre ela. Porque Pedro estava olhando para Jesus. Pedro estava crendo na palavra de Jesus quando Jesus disse:
Vem, Pedro, vem, pode vir. Sou eu, pode vir, sou eu, não tenha medo, não tema. Sou eu que estou aqui. Vem, caminha. Pedro caminhou, mas quando ele começou a sentir o vento, mas quando ele teve medo, quando ele teve medo, ele começou a afundar. O que está travando você, está impedindo você de caminhar. O que está impedindo você de vencer a enfermidade. O que está impedindo você de mudar a tua situação financeira agora. O que está impedindo você de mudar a história da tua casa, da tua família. É você decidir que esse medo não vai te parar. Que esse medo não é capaz de mudar o milagre que você pode viver. Que esse medo não é mais forte, não é maior do que o seu Deus. Porque se Pedro não tivesse sentido medo, ele não teria afundado. Pelo contrário, ele teria ido até Jesus, voltado caminhando sobre as águas com Jesus. Pedro poderia ter experimentado esse milagre poderoso com mais intensidade, com mais força, com mais poder. Mas quando Pedro começou a ter medo, então ele afunda. Ele vai afundar. Ele começa a afundar. E se Jesus não pega ele pela mão, ele ia morrer afogado. Porque não foi o vento. Você está entendendo? Não foi o vento que fez Pedro afundar. Foi o medo. Mas ele só sentiu medo porque ele começou a olhar para o vento. E ele começou a criar dentro dele um futuro destruidor. Porque a fé, ela serve para você viver o sobrenatural. Mas a fé também serve para que, se você crer nas coisas ruins, elas também aconteçam na sua vida. Porque Jó, quando aconteceu tudo o que aconteceu com ele, ele vai declarar dizendo: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Jó tinha medo que acontecesse tudo aquilo que aconteceu com ele. E esse medo fazia Jó tentar controlar a situação da sua vida. Sabe o que acontece quando você tem medo? Você tenta controlar as coisas. E você não confia em Deus. Você quer agir pelo seu próprio braço. Você quer agir pela sua própria força. Quando você tem medo, você não consegue acreditar que Deus é capaz de mudar a tua história. Que Deus é capaz de mudar a tua situação. Quando você tem medo, você não permite que Deus controle as coisas, mas você quer controlar as coisas. Foi isso que aconteceu com Pedro, quando Pedro percebeu que ele estava andando sobre as águas e que o vento estava soprando, ele teve medo, e esse medo fez com que ele começasse a afundar. Porque o medo colocou na cabeça dele que aquilo não era normal, que aquilo não podia acontecer, que a lei da física, que a lei da gravidade era mais forte do que a palavra que Jesus tinha dado ao coração de Pedro. É forte, é muito forte. Eu vou repetir. Quando Pedro teve medo, ele anulou o poder de Deus e ele ativou a lei da gravidade. Quando Pedro teve medo, quando Pedro olhou para a situação, para a circunstância, que ele estava ali vivendo naquele momento algo sobrenatural, mas o medo fez com que Pedro olhasse para o natural e Pedro se lembrasse da lei da gravidade. E Pedro se lembrasse que a água não era sólida, que era líquida e que ele iria afundar, porque o medo fez com que Pedro deixasse de olhar para Cristo. Sabe, tem muita coisa acontecendo na tua vida nesse momento. Eu sei, tem muitos problemas
chegando até você nesse momento. Tem muitas lutas que você está passando, tem muitas lutas que você está enfrentando. Mas, se você olhar para Cristo, se você olhar para Jesus, se você olhar para o Senhor, eu te garanto que você vai vencer. Eu te garanto que a vitória será real na tua vida, porque você está olhando para Ele. Mas quando você tirar o foco de Jesus e começar a olhar para as coisas ao seu redor, vai brotar dentro de você um sentimento. Em Pedro, nasceu o sentimento de medo. Mas talvez você olhe para as coisas que estão acontecendo ao seu redor e brote o sentimento de injustiça. Sabe? Você se sente uma pessoa injustiçada. E esse sentimento vai tirar você do foco. Vai tirar você do sobrenatural. Vai tirar você de fazer a vontade de Deus. Se você olhar para Jesus, você vai encher o seu coração de fé. Mas se você olhar para o que está acontecendo, talvez vai brotar um sentimento. E esse sentimento vai fazer você desanimar. Talvez fofoca, talvez alguém que está falando mal de você, talvez uma enfermidade, talvez seu problema é financeiro, talvez seu problema é emocional, é na sua família. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é o vento que está soprando, qual é o vento contrário que está soprando na tua vida. Mas de uma coisa eu sei, se isso aí for capaz de gerar um sentimento negativo no seu coração, assim como Pedro afundou, você vai afundar. Porque não é o que está acontecendo, mas é o que você está alimentando. E às vezes você não está alimentando fé. Às vezes você não está alimentando o poder, a ousadia. Mas você está alimentando sentimentos. Sentimentos ruins, sentimentos contrários, sentimentos negativos. E isso está fazendo você perder o foco. E se o teu foco não for Cristo, neste momento, nesta situação que você está vivendo, se o teu foco não for Cristo, se o teu foco não for Jesus agora, nesta situação que você está vivendo, nesta enfermidade, nesta calúnia, nessa perseguição, nesse problema financeiro, nesse problema familiar, se o teu foco não for Cristo, se o teu foco for outra coisa, se o teu foco for isso que você está passando, sabe o que vai acontecer? Isso vai criar um sentimento negativo no seu coração. E vai fazer com que você caia, com que você desmorone, com que você afunde, assim como Pedro afundou naquele momento. Você que está entrando agora na live, eu estou contando a história de Pedro. Por que Pedro começou a caminhar sobre as águas e afundou? Sabe por quê? Porque no versículo 30 de Mateus 14 vai dizer que Pedro, sentindo o vento, ele teve medo. Não foi o vento que fez Pedro afundar, foi o que ele sentiu. O medo que ele sentiu, sabe? Tirou ele do foco. Tirou ele de olhar para Cristo. Tirou ele de olhar para Jesus. Tirou ele de viver e experimentar o sobrenatural. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. E às vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente já fez isso? A gente ficou olhando para a situação que estava passando, ficou olhando para a luta, para a enfermidade, ficou olhando para o problema e isso gerou um sentimento dentro de nós. E um sentimento ruim. A gente precisa olhar para aquilo que nos gera fé. Enquanto Pedro olhava para Cristo caminhando sobre as águas, ele tinha fé. Porque se Jesus estava conseguindo, e ele estava conseguindo, aquilo ali já tinha se tornado algo natural naquele momento. Então, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele também caminhava sobre as águas. É importante você olhar para pessoas que estão vivendo coisas sobrenaturais. Mas Pedro se deixou levar pelo vento. E o que aconteceu? Teve medo. E o medo cria coisas que não existem. O medo cria situações que não existem. Como eu falei, o medo é uma fé
que algo ruim vai acontecer. Então, quando você tem medo, você gera no mundo espiritual algo. Só que é algo negativo, algo ruim. E é por isso que você não consegue ir além. Toda vez que tiver um desafio, você tem que entender que tipo de sentimento está sendo gerado dentro do seu coração. Se for fé, irmão, se for fé, você vai continuar. Você vai ir além. Você vai ir mais longe. Mas se for o medo, se for a injustiça, se você se sentir um coitado, se você se sentir qualquer coisa negativa, isso vai travar você. E não vai deixar você avançar e conquistar o milagre que Deus tem preparado para você. Tá bem? Bora encerrar a live então? Espero que essa palavra tenha falado.